isso é com todo o gosto que aqui estou. Aliás, já estive num congresso, bem lembrado, eu já estive em Braga, que há uns 20 anos, no congresso da Casa Real, num excelente debate com o Paulo Pinho, na altura, já há mais de 20 anos, talvez. É um gosto estar aqui, ter o professor feito como moderador e é um gosto que estou com os meus colegas deste debate. Responder então à questão que me colocou, diria duas ou três coisas, depois podemos cuidar de falar mais um bocadinho. Em primeiro lugar, o PS é, como toda a gente sabe, um partido profundamente europeísta, no sentido em que somos, aqui o europeísmo é no sentido da adesão à União Europeia, admito que haja europeísmos de natureza distinta. Eu não tenho a intenção de considerar que só há um europeísmo possível. Há europeísmos que têm outros modelos da Europa e nós temos que os respeitar. Mas nós, de facto, somos a favor. O PS teve, como sabemos, historicamente, um papel importantíssimo na adesão de Portugal. Não fomos os únicos, mas tivemos um papel importantíssimo. Isso foi um grande mérito de um homem que faria este ano 100 anos, o Mário Soares. O que Soares percebeu logo a seguir ao 25 de Abril que havia várias coisas que era preciso fazer. Uma delas, na sua ótica, era garantir a integração de Portugal no projeto europeu. Não apenas por razões económicas, até a razão fundamental é que o Mário Soares considerava que as razões políticas se impunham, estavam antes das razões de natureza económica. Na altura, aliás, a maioria dos economistas, de esquerda e direita, achavam que o país não tinha grandes condições para aderir à União Europeia, à Comunidade Económica Europeia, porque não tínhamos ainda capacidade para competir no espaço europeu. E ele, portanto, colocou a questão política e bem, do ponto de vista à frente. Nós tivemos um papel determinante no processo de adesão, depois outros partidos connosco, o PST, o CDS, tiveram também aqui um papel importantíssimo. Depois do momento da adesão, felizmente, mas felizmente foi o Mário Soares e foi o Jean Viana quem assinaram a adesão, e depois temos tido um papel sempre importante neste processo. E porquê? Primeiro, porque a Europa é, antes de mais, uma comunidade com um determinado conjunto de valores e de princípios que a inspiram, que estiveram na base da sua formação e que têm que ser permanentemente a bússola da orientação da ação da Europa. E quais são esses princípios? Eles são relembrados todos os anos, por esta altura, em maio, quando se vai assinalando o Dia da Europa. Esses princípios são conhecidos e resultam também de circunstâncias históricas que os exigiram de alguma forma. Esta Europa nasce na sequência das duas guerras mundiais, até três quase, e uma guerra, da Guerra Franco-Prussiana da década de 70 do século XIX, que é já uma primeira guerra intra-europeia terrível. Portanto, a Europa nasce, é um projeto, já que foi dito, que visa o quê? Duas coisas, no essencial, visava duas coisas. Garantir, ou três coisas até, garantir a paz, garantir a prosperidade económica e garantir também, já naquela altura, a proteção da Europa em relação a novas ameaças que eventualmente se viessem a confrontar. Essa ideia da nova ameaça foi importante naquela altura, porque foi um elemento que gerou a unidade dos 6 países fundadores, e essa ameaça tinha deixado de ser a ameaça, ainda era percebida como uma ameaça de ressurgimento eventual do fascismo e do nazismo, mas era sobretudo já a ameaça soviética, a ameaça comunista no pós-guerra. E nestas três coisas a Europa acabou por triunfar, é preciso dizer. Foi um espaço de paz, é um espaço de paz. Quando nós dizemos que há de novo guerra na Europa, as guerras que ocorreram no continente europeu nos últimos 50 anos foram guerras no espaço extra-comunidade e extra-União Europeia. Foram as guerras relativas ao processo de desagregação da antiga Jugoslávia e foi a guerra, agora esta invasão russa da Ucrânia. Mas são exteriores ao espaço europeu. E porventura não houve mais guerras porque, entretanto, nós tivemos a lucidez, nós europeus, de compreender que os países do antigo Bloco de Leste deveriam integrar a Europa quando solicitaram a adesão e nem sempre eles não tinham, todos eles, não preenchiam as condições para entrar. Essa questão dos critérios de Copenhague deve ser visto, de facto, uma exigência, mas a verdade é que, em absoluto, alguns deles não os cumpriram neste momento da adesão e a verdade é que houve essa preocupação que foi, apesar de tudo, é preciso tê-los cá dentro, porque isso é um fator de estabilização política de toda aquela região. E assim foi. Aliás, se os Balcãs já tivessem entrado mais cedo, é possível que a coisa tivesse sido um pouco diferente. Embora tivesse sido cometidos alguns erros, não interessa agora, na forma como precipitadamente alguns países europeus reconheceram algumas independências. Deveria ter havido um esforço europeu e não caso a caso por parte de várias nações europeias. Mas é um projeto de paz, foi um projeto de paz e é um projeto de paz que funciona internamente. E um projeto de paz que, evidentemente, não pode ignorar os desafios que se colocam à própria União Europeia neste momento. A União Europeia está sob ameaça. A invasão russa da Ucrânia não constitui apenas um gravíssimo atropelo à legalidade internacional mínima por parte dos russos,
não constitui apenas algo que fere os valores europeus no próprio território europeu, mas constitui uma ameaça à própria integridade da União Europeia, porque a verdade é que nós aqui não sentimos isso, mas os países do leste europeu sentem uma ameaça russa todos os dias, e sentiam antes. Nós, aliás, devo dizer que eu já fui deputado europeu, estava lá entre 2014 e 2019, a altura em que a Rússia anexou a Crimeia, e acompanhei, porque estava na Comissão de Assuntos Externos, acompanhei todo esse processo relativo à reação europeia à anexação da Crimeia, e na verdade nós ocidentais, mais ocidentais, nós todos, não percebemos bem o que estava a passar. Porque considerávamos que os polacos e outros que tais estavam a exagerar quando se referia a uma ameaça russa. E eles não estavam, de facto, não estavam, e nós pensávamos que era. Não, em todos os grandes partidos havia a ideia de que estavam a exagerar um pouco, e hoje constato que não estavam. Portanto, há aqui um projeto de paz. Há um projeto de prosperidade que teve um essencial sucesso. E teve sucesso em duas vertentes. Uma que já foi referida e que tem que ver com o mercado único, com o mercado comum e com o mercado comum. Não há dúvida nenhuma, a Europa também surgiu por isso. Porque se percebeu no pós-guerra que era importante criar um mercado comum para aqueles 6 países, porque eles estavam num processo de transformação, de explosão, até do ponto de vista económico, e precisavam de um mercado comum, porque os seus mercados nacionais eram mercados demasiado pequenos e tinham perdido os mercados coloniais, e portanto estavam a precisar desse mercado único. E esse mercado único é um fator de sucesso, não tenho dúvidas nenhumas, e é por isso que a Europa tem essa dimensão e deve mantê-la. Basta dizer que uma empresa portuguesa hoje tem acesso, em teoria, a todo o mercado, ao mercado europeu, de quase 400 e tal milhões de pessoas com alto poder aquisitivo, na maior parte dos casos, quando uma das razões de ser do nosso atraso nacional tem que ver justamente com o facto de vivermos já há muito tempo como de sermos um mercado exíguo. Éramos um mercado muito exíguo e isso também nos prejudicou imenso. A par disso, há a dimensão da coesão. A coesão é fundamental. Já estou a terminar? Não. A coesão, eu associaria a parte da dimensão do mercado com a parte da coesão. O mercado em si mesmo é muito importante, mas o mercado não resolve. Aí o destino dos liberais puros e duros, todos nós temos os democratas têm uma vertente liberal, eu também tenho uma vertente liberal, politicamente, culturalmente se considera um liberal, isso é evidente. Mas a verdade é que os mercados por si só não resolvem determinados problemas, nomeadamente o problema das desigualdades que surgem a vários níveis, nomeadamente no plano dos territórios e das regiões. E é óbvio que a coesão é fundamental. E é por isso que os países europeus perceberam que era importante dotarmos de políticas de coesão, e essas políticas de coesão foram fundamentais. E têm sido fundamentais, podemos questionar se são bem ou mal aplicadas, e é uma boa discussão, não me furtei ela, e é interessante porque estamos à vontade, que nós portugueses, mas a verdade é que a coesão é essencial. A Europa é um espaço de coesão, de solidariedade, e assim foi assumido desde o primeiro momento, e mais reiteradamente desde que entraram países mais pobres, porque os 6 primeiros países eram países relativamente próximos, entraram países mais pobres e foi necessário introduzir esses mecanismos de coesão, que é preciso mantê-los, diga-se de passagem. Nós não podemos abdicar disso. Nós não podemos, evidentemente, tenho dito isso várias vezes, viciados em fundos comunitários. Nem podemos construir da Europa a ideia de que a Europa apenas funciona porque nos fornece fundos comunitários, porque no dia que deixarmos de fazer, o risco de deixarmos de ser europeístas é muito grande. Isso é um erro. Isso é um erro grave e nós não podemos ter essa atitude em relação à União Europeia. Não podemos nunca estar viciados em fundos, construir uma economia na base de financiamento comunitário. Esse é talvez um dos problemas que merece discussão em países como Portugal, a Espanha, etc. Mas a verdade é que eles foram essenciais. E foram essenciais na transformação das nossas universidades, dos nossos politécnicos, das nossas escolas, de grande parte do nosso tecido empresarial, da nossa agricultura, de vários setores que hoje são muito mais competitivos do que eram. E a prova disso é que nós temos um peso das exportações muito maior do que tínhamos. Isso tem vindo a progredir, independentemente até dos governos. E nós conseguimos isso precisamente porque somos mais competitivos, temos mais capacidade e os fundos comunitários foram essenciais para fazer isso. Portanto, essa é uma segunda dimensão da Europa. Para conseguirmos manter isto tudo, precisamos de uma Europa mais competitiva, e essa é outra questão, que a Europa de facto está a ficar para trás na relação com a China e com os Estados Unidos, sobretudo nas tecnologias de ponta. Hoje basta ver, comprar um telemóvel, já não se compram telemóveis europeus, compram-se telemóveis americanos e telemóveis chineses. Só um pequeno exemplo, os carros elétricos,
há de facto, teremos tempo a falar nisso, há de facto aqui um atraso que merece ser pensado porque é que nós estamos a ficar para trás do ponto de vista económico, do ponto de vista da inovação, do ponto de vista da articulação da investigação com a inovação, porque é que estamos a ficar para trás. E a terceira dimensão, que nós valorizamos evidentemente no quadro europeu, é esta: no mundo em que vivemos, cada país, Portugal não é um pequeno país, eu estou inteiramente de acordo, é um país médio no quadro europeu, mas é um pequeno país, como todos os países europeus são pequenos países no quadro mundial. E nessa perspectiva é que toda a gente percebeu na Europa, a começar pelos alemães, que não há futuro para nenhum país europeu, num contexto mundial que é distinto do que era há 10 ou 20 anos atrás, se nós não estivermos unidos num projeto político europeu comum, naturalmente com respeito pelas especificidades e pelas diferenças de cada país, o que é uma coisa que verdadeiramente não está nem nunca esteve em causa.